E lá vamos nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, dia 30 de abril. Ô, Jobson querido, bom dia, bem-vindo. Ó, Luiz Carlos, nosso convidado, já está aí. Márcia, minha branca, minha companheira de 28 anos. Bom dia, Jobson. O Luiz Carlos já está me pedindo aqui uma solicitação. Gabriela, querida, bem-vinda, viu? Eu já vou convidar o nosso convidado de hoje aqui, sem ser redundante, porque eu do Luiz aqui, o máximo. Enquanto as pessoas vão entrando. Jana, querida, bem-vinda. Ei, Luiz! Olá, bom dia. Bom dia, querido. Tudo bem? Uma Bem-vindo. alegria. Rapaz, que bom, que sorrisão aí, cara. Que Despertou aí bem, bom. hein? Que legal. Uma alegria estar com vocês. Ah, que bom, querido, que bom. Pra gente também, viu? Gratidão mesmo aí pelo seu aceite, pela sua disponibilidade. Nós estamos Muito devagarzinho obrigado. recebendo as pessoas que estão chegando, né? A Ok. Ana, a Jana, a Gabriela, pessoas que estão conosco aí, o Bernardo. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda. Daqui um pouquinho nós já vou contar para vocês um pouquinho desse convidado nosso aí, para que a gente possa aproveitar o máximo o tempo do Luiz conosco. Bom dia, Gustavo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Bernardo. Muito bem, nós estamos indo para a nossa 28ª live aqui hoje no Reprogramando Hábitos. Nem nos nossos melhores sonhos nós imaginávamos que ia ter a oportunidade de interagir tanto com vocês esses dias todos, viu? Bom dia, Thalita, querida. Thalita está conosco, eu acho que quase um mês inteiro aí. Luiz, querido, seja muito bem-vindo, viu? Muito Muito bem-vindo mesmo. obrigado. Já me sinto querido aqui. Isso, que bom que você está conosco aqui. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Nós idealizamos o Reprogramando Hábitos, Luiz. Em 2019, tivemos a oportunidade de fazer 2 turmas presenciais no Brasil e é Poxa, um trabalho completamente alicerçado nas 7 etapas da abordagem integrativa transpessoal, sabe? Todas as vivências do trabalho nós alicerçamos nesse caminhar aí das 7 etapas, dessa dinâmica integrativa, né? que E maravilha. é um trabalho todo vivencial, sabe? Nós convidamos as pessoas a realmente trazerem, diante das vivências, um hábito que elas querem ressignificar. A gente traz um pouco do olhar da ciência, de como os hábitos funcionam aí através da neurociência e tudo. E tem sido um grande presente. E diante desse convite do Covid, a gente estava com uma turma agora para 3 de junho, e aí escolhemos sim, a partir dessas lives, entregar bastante conteúdo. E amanhã, inclusive, 1º de maio, nós vamos fazer um convite aí aos inscritos para o treinamento, para que nós possamos ter um momento muito especial em junho. Mas agora eu gostaria realmente de apresentar para vocês o Luiz. Nós já estamos aí com algumas pessoas, em respeito a vocês que chegaram no horário. Essa live, vocês me escutam bem aí? Eu acho que a imagem do Luiz congelou, mas vocês me escutam bem? Bem-vinda. O Luiz saiu. Luiz, querido, a sua imagem congelou, talvez seja a internet aí. Você pode entrar de novo, eu não sei se você me escuta, e pedir aí autorização que eu te chamo de novo, viu? Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco, 28º Passo Juntos, que honra, é isso mesmo. Bom dia, Fabi, querida. Bom dia. Vocês me escutam bem? Me dão um sinal aí se vocês me escutam bem. E antes do Luiz entrar de novo, eu vou pedir a vocês que lembrem, ele vai fazer um exercício conosco aqui no final, então tragam aí uma... Obrigado, querido, obrigado. Papel e caneta, ó, que ele pediu para que a gente possa estar junto. Aproveite esse tempinho, tem um aviãozinho do papel aí.
tem um aviãozinho de papel aí embaixo, pode mandar para os seus contatos, para que as pessoas tenham contato com essa live. O Luiz já está aqui de novo. Contato com essa live, ela também vai estar no nosso canal do YouTube. O Luiz já está voltando. Já está se conectando. Ei, Luiz, bem-vindo. De novo. Caiu a ligação. Mas perfeito, viu, Luiz? Você está aí realmente assim, é isso aí mesmo, tá? Porque não raro acontece isso e o processo é esse mesmo. Congelou, basta sair e voltar de novo, tá? Tá tudo certo, tá? Eu gostaria de apresentar vocês, o Luiz a vocês aqui. Luiz foi um querido professor meu, da minha formação na Lubrate, exatamente no módulo de Enneagrama. Também tive a oportunidade, eu não sei nem se o Luiz vai lembrar disso, muito antes da formação, de estar com ele numa aula inaugural de coaching integrativo. E foi aí que eu comecei a ter um contato assim, com o coaching, entender um pouco a proposta desse profissional que contribui para o desenvolvimento de outras pessoas. Então eu me sinto assim, realmente reconectado com você, viu, Luiz? Que bom. Aquelas pessoas que estão conosco aqui, Luiz é psicólogo, é coach, é escritor, né, de um livro dizendo: acorde, existe um eu, né, que dorme em você, e fala de um coaching enneagramático integrativo. E essa palavra para a gente tem muito a ver no Reprogramando Hábitos, né, essa coisa da integralidade. Então, seja bem-vindo, Luiz. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do Enneagrama. Fica à vontade, querido. Tá bom. Então, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, compartilhar um assunto que para mim é uma paixão. E paixão, a gente sabe que tem dois lados, né? Um lado que é de abertura e um lado que fecha, mas tudo na vida é assim. E o Enneagrama, eu tive contato com ele quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado na Unicamp. Eu tinha interesse em fazer uma tese voltada para a espiritualidade e para a psicologia. Mas na Unicamp não havia abertura de jeito nenhum. Levei isso para o meu orientador, ele disse: você está louco, porque aqui na Unicamp você não vai conseguir fazer isso nunca, né? Eu falei, poxa vida, eu tinha feito filosofia e teologia antes, e depois a psicologia. Então eu queria fazer essa ponte entre a espiritualidade e a psicologia, mas não havia abertura. Mas eis que passa 2 meses, chega um professor na Unicamp, um professor convidado, um americano chamado Paul Shepard. E eu fui conversar com ele, ele me disse: olha, eu acho que eu tenho a saída para você. Eu trabalho nos Estados Unidos com o Enneagrama. Eu falei: Enneagrama, Paul? Nem sei o que é isso. Num curso de psicologia, jamais eu veria falar em Enneagrama, né? Pelo menos naquela época. Aí começamos a conversar, ele me deu um pequeno livrinho chamado O Trabalho de Gurdjieff. Eu li o livro e confesso que não entendi nada, né? A ideia desse livro é um conceito oriental, um pensamento totalmente diferente do nosso, né? Da psicologia ortodoxa. Então, falei, vou reler. Reli o livro, parece que alguma coisa começou a fazer sentido. E depois, acho que uma semana depois, eu vou numa biblioteca e encontro na prateleira, assim, o primeiro livro que aparece é o Enneagrama, de Richard Horne. Richard Horne é um franciscano, e eu fui franciscano, né? Então, aquilo ali, para mim, caiu como uma luva. Falei, poxa, agora estou entendendo. Comecei a ler o livro e não parei mais. E isso já faz 30 anos que eu estou estudando o Enneagrama, e confesso que é um estudo para o resto da minha vida, ou talvez mais vidas ainda. Porque o ser humano não tem, né? Nós somos infinitos, de uma certa forma. Somos muito simples, de um lado, ok. O que eu queria, então, é falar um pouquinho desse instrumento.
Ele é um mapa, Sim. o Enneagrama é um mapa. Um mapa tanto da personalidade, quanto um mapa espiritual. Então, ele nos indica um caminho de desenvolvimento da personalidade, nos ajuda a olhar para um território, que esse território onde se formou a nossa personalidade, e também nos indica um caminho para a espiritualidade. Talvez é o único instrumento que eu conheço, né, no campo da psicologia hoje, que lida com a espiritualidade com duas correntes. Uma corrente cristã. Então, os primeiros que a gente conhece que lidaram com o Enneagrama foram os padres do deserto. Então, os padres do deserto é uma comunidade do século III, IV, que vivia próximo de Alexandria, na margem do Nilo, e que formaram um local, que é um local de sabedoria e de terapia. Eles eram terapeutas, na verdade. Às vezes se chamam os terapeutas de Alexandria. Na verdade, eles beberam na corrente do terapeuta de Alexandria. Eles são um pouco depois, mas da mesma região. Da mesma região. E nós vamos encontrar também o Enneagrama no sufismo, sobretudo que é a corrente mística do Islã. Então, essas duas. E que parece que as duas se encontraram em Alexandria e é comum. É provável que o Enneagrama venha da tradição cristã. E o mundo islâmico, o mundo sufi, melhor, o mundo sufi, bebeu nessa fonte com um discípulo de São Francisco de Assis. Tá? Que foi um monge que trabalhou com o Enneagrama mais ou menos no ano de 1300 e pouquinho. Luiz, mas que ciência, né? Que metodologia que foi criada há quantos anos, né, cara? Secular mesmo, né? Impressionante. Secular. Veja, todos os pecados capitais, os 7 pecados capitais da igreja, vêm daí. Né? Vêm desses padres do deserto. E, na verdade, eram... O primeiro que criou isso foi no ano de 340, mais ou menos, Evagrio. Evagrio Ponticus. Foi um monge muito letrado, muito culto. E ele que veio com a ideia de 8 pecados capitais. Ele conseguiu colocar 8. E um século depois, um outro monge da mesma linhagem coloca o 9º. Aí está completo o Enneagrama. Uau! Uau! Luiz, e olha, me perdoe te cortar, nós estamos aqui com profissionais, a doutora Angélica agora diz assim, nossa, super interessante, né? É uma profissional da saúde do Espírito Santo, uma obstetra, uma ginecologista super conceituada lá, e que eu também sei que traz esse olhar cristão, sabe? E que interessante, o Gustavo traz, nossa, que incrível, né? Um dos talentos do Gustavo é estudioso, então eu tenho certeza que essa fala sua tem também trazido muita curiosidade para essa ciência, né? Que bom, que bom. Espero contribuir um pouquinho. E depois nós vamos... Aí na década de 60, mais ou menos, um pouquinho antes da década de 60, Gurdjieff. Gurdjieff é um filósofo bastante controvertido, muito amado e às vezes também muito criticado. Mas foi um grande homem que fez uma grande obra, sem dúvida. Ele montou aos redores de Paris um centro de treinamento onde ele trabalhava com o Enneagrama. E ele dizia que ele encontrou o Enneagrama numa comunidade sufi. E aí isso começou a espalhar para o Oriente. Depois veio Oscar Ichazo, que fez uma grande contribuição também para o Enneagrama. Depois Cláudio Naranjo, né, que fez uma outra... Aí, mais ou menos na década de 60, um grupo grande de psicólogos levaram isso para as universidades e colocaram o Enneagrama numa visão já da psicologia, numa linguagem psicológica. E é isso que a gente bebe dessa fonte hoje.
Mas a origem principal, né, hoje nós olhamos o Enneagrama, ele é um instrumento muito utilizado em empresa, eu utilizo muito dentro das empresas. Mas dentro de empresas, ele ficou só no lado do pecado, só no lado do defeito, só no lado do vício, né? A questão da virtude, a questão da ideia sagrada, a questão dos nomes de Deus, né? Porque no início, o Enneagrama não era um instrumento para entender a personalidade, mas era para entender por que algumas pessoas não conseguiam se desenvolver na espiritualidade. Ele era um caminho de espiritualidade. E que com a psicologia, agora na década de 60, ele ficou muito mais na personalidade humana, o que é um grande instrumento também. Mas ele perdeu um pouco da sua dimensão espiritual. E que eu vejo que está sendo resgatado agora. Bom, então a primeira ideia, a ideia central, é que cada um de nós carregamos um nome do divino. No cristianismo, nós temos 9 nomes para Deus. E no islamismo, 99, 9.9 nomes de Deus. E cada um desses nomes de Deus vai caracterizar uma pessoa. A nossa personalidade estaria formada em cima de um nome de Deus. Então, essa ideia é que nós já nascemos, né, com uma centelha divina, cada um. A gente traz, no fundo, os 9 tipos, as 9 qualidades do divino. Mas tem uma que vai sobressair, tem uma que é o carro-chefe, tem uma que vai determinar a nossa ancoragem nessa qualidade. E essa qualidade é muito interessante, porque ela vai se degradar, ela vai ser distorcida num defeito, num vício. E esse vício que vai ser a matéria-prima da formação da nossa personalidade. A argila que vai compor o vaso, o nosso vaso, que é a personalidade. Então, veja, a partir de uma qualidade, transforma-se num defeito, e aí nós vivemos praticamente a nossa vida em cima desse defeito. Essa é a personalidade. Ou seja, esse defeito, então, a personalidade... me perdoe de cortar, Luiz, só para ver se ficou Sim. claro. Esse defeito, ele vai ser como uma matéria para que eu possa me desenvolver ao longo do caminho, é isso? Isto. Falhou um pouquinho aqui, mas é esse defeito, veja, é em cima de um defeito que a gente volta para casa, que a gente vai redescobrir de novo a nossa qualidade. Então, o defeito... se não tivesse o defeito, nós seríamos todos psicóticos, né? Ou esquizofrenia, no fundo. Para formar a personalidade, vai formar necessariamente, né, a personalidade, eu digo, desemboca em 2 patologias. Ou uma neurose ou uma normose. Não tem saída. A personalidade não tem saída. Né? Uma neurose que é uma forma de não dar as respostas assertivas para a vida, e a normose é conformar com o status quo. Né? O mundo é assim mesmo, é assim, eu aceito a pobreza, eu aceito a desonestidade, eu aceito a trapaça, enfim, o que a gente conhece de pior no ser humano. Aliás, Jean Yves diz que a pior doença do nosso século não é a neurose, né? Mas é a normose, aquilo que a gente pensa que é normal. Por exemplo, uma criança pedindo esmola na rua, no semáforo, a gente tem 2 atitudes normal. Uma é dar um dinheirinho para se ver livre logo, ou a gente aperta o acelerador e vai embora. As 2 atitudes são normóticas, né? Porque é como se não tivesse nada a ver comigo. E eu toco o carro para frente. Então, é a normose de... Viktor Frankl dizia que é a normose que faz as guerras. Uau, uau. Nossa, mãe, que interessante você trazer isso, e já fica um convite aí para os nossos aqui companheiros, porque na quinta que vem nós vamos estar recebendo a Arlete aqui para falar de normose também. Olha só que coisa. Interessantíssimo. Que vem complementar isso, né? Que legal. Isso. Então, veja, a personalidade,
ela é construída em cima de uma normose. Ela não é um elemento totalmente saudável. Ela é um elemento limitante, extremamente limitante. E todo o nosso trabalho de autodesenvolvimento, de individuação, no fundo, é sair dessa normose, né? É uma entrada para aquilo que é de melhor na gente mesmo. Mas vamos para o nome de Deus, então. Né? Então, a ideia é, temos um nome, esse nome de Deus se manifesta no humano como uma virtude, uma das 9 virtudes, e essa virtude é degradada. A gente encontra o nome de paixão, de vício. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Cortou um pouquinho, mas eu continuo te ouvindo. Cortou um pouquinho aí, mas eu continuo te ouvindo. Ei, Luiz, voltou. Está me ouvindo? Ah, Luiz? ok, voltou. Muito bem, está perfeito. Agora voltou. Ok, muito obrigado. A gente vai driblando aí o... Isso, vamos ajustando, está tudo certo. Perfeito, maravilha. Então, o primeiro nome de Deus, dos 9 nomes, ou dos 99, segundo o místico do Islã, o primeiro é Deus, o soberano, o perfeito. Bom, se Deus é o soberano, se Deus é o perfeito, o tipo 1 vai querer ser perfeito, vai imitar essa perfeição divina. Então, todo o comportamento dele, toda a vida dele, vai ser no ser correto, ser perfeito, refletir essa perfeição divina. E aí, como ele não consegue, como a gente não vai conseguir mesmo, não é? Isso vai se deformar no ressentimento e na raiva. São os 2 elementos que formam a matéria-prima da personalidade. Veja, então, na verdade, a virtude do tipo 1, a partir do nome de Deus, o perfeito, é a serenidade. Serenidade. Essa serenidade é distorcida na personalidade, formando, então, a raiva e o ressentimento. Então, toda a matéria-prima do número 1 é raiva e ressentimento. Já que eu não consigo ser perfeito, né, esse ressentimento vai estar manifestado no comportamento, na vida da pessoa. Muito bem. O segundo nome de Deus, nós temos, veja, que é bastante interessante. Deus é mãe, é o feminino, né? Deus é mãe. Então, ele mobiliza e determina no tipo 2 a ideia sagrada de ser amoroso, de ser bondoso, de ser caridoso. Aí a gente pode ver os enfermeiros, não é? As pessoas que cuidam, Mãe Teresa de Calcutá, então pessoas que cuidam dos outros, cuidadores, são os cuidadores. E a virtude principal é a humildade. Humildade vem de humus, né? Da terra. Então, o 2 vem nos lembrar que nós somos da terra, que um dia voltaremos para a terra e para as estrelas. Né? Então, essa é a humildade presente. E essa humildade, na personalidade, vai se transformar em 2 coisas. Em adulação, querer bajular os outros, né? E no orgulho. Orgulho. O que é o orgulho aqui? O orgulho aqui é querer ajudar os outros de qualquer forma. O 2 pensa que ele tem o conhecimento que o outro precisa. Eu sei o que você precisa. Então, portanto, eu vou te ajudar. Querendo ou não, eu vou te ajudar. Então... Que sensacional. A Jana aqui, Luiz, a Jana já tinha dito, antes de você começar os nomes de Deus, a Jana já tinha dito, eu sou o número 2, né? E o Gustavo traz, eu quero saber qual é o meu número. Então, fiquem conosco aqui, porque no final da live o Luiz vai trazer um exercício que você vai poder tomar contato com o seu tipo, né? Isso, eu vou trazer 6 qualidades principais de cada número, de cada tipo, e aí nós vamos nos identificar com um. E aí vou fazer um exercício ainda de diálogo com esse tipo. Vai ser bastante interessante, é muito rico.
Uhum. Bom, então, o nome Falhou um pouquinho. Alô? Falhou um Voltamos. pouquinho, Luiz. Voltou? Voltou. Falhou um pouquinho. O número Pronto, 3 é o voltou. Deus, é o grande mágico, Tá né? bom. Grande mágico, né? O grande mágico, Perfeito. o que criou o universo, que fez a magia de criar o universo. E o nome de Deus no ponto 3 é o Senhor, o Criador, o vitorioso, o Senhor de todas as coisas. Uhum. A virtude dele é a verdade. Verdade. Essa verdade vai deturpar na personalidade em falsidade. Olha que interessante. O que era verdade se Olha só. transforma na falsidade e na vaidade. Então, a matéria-prima, a paixão do tipo 3 é a vaidade. É uma infração do ego. O ego é inflado e o que o 3 vai buscar na vida? Vai buscar resultado. É o grande empresário, é o empreendedor. Aqui temos a figura do empreendedor. Uhum. Depois o tipo 4. O tipo 4, o nome de Deus é o artista, o grande artista. Ele vai se manifestar agora, então, como pleno de glória, o Deus da beleza, o pleno de majestade. São nomes que a tradição judaica colocam para Deus. A virtude principal é a equanimidade, moderação, comedimento. Essa equanimidade ela é degenerada, ela é distorcida na melancolia e na inveja. Melancolia, a gente nota que o tipo número 4, ele é sempre meio triste. E ele gosta de ser triste, ele curte a tristeza. Né? E a inveja, bom, o que é inveja? Inveja no enneagrama e no sentido psicológico é um pouco diferente da inveja de senso comum. No senso comum, é eu querer o que o outro tem. Uhum. No enneagrama não é bem isso. Eu olho para o outro, vejo uma qualidade e noto que eu não tenho essa qualidade. Portanto, é uma carência. A inveja, antes de tudo, uma carência. É notar que eu não tenho a qualidade que eu vejo na outra pessoa. É bem Traz até um diferente. cunho de admiração, né? Se eu entendo De bem, admiração. nesse olhar, traz até um Exatamente. cunho de Você admiração. fala... Isso, perfeito. Você fala bem. Não é de rancor em relação ao outro, mas é de admiração do outro. E olhando para dentro de si, olhando que tem uma carência, tem uma falta, tem um buraco na alma. Olha que coisa. O tipo número 5, Deus é o filósofo místico, o grande filósofo. É o Deus que tudo vê, onisciente, que tem a sabedoria, que tem o saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito. E a virtude principal é o desapego. Desapego. Que na personalidade vai ser transformado, distorcido em isolamento, ele se isola, né? E entra na avareza. Avareza significa reter. Martírio, eu reter. Reter. É um sentimento de carência. Aqui nós temos o arquétipo. Pois não. Aqui, falando Não, em reter, ciência, nós temos... que falhou um pouquinho, mas eu entendi. Reter. Reter. Aqui nós temos o arquétipo da ciência, né? Do cientista no seu laboratório, do conhecimento. E depois, no ponto 6, nós temos Deus, o herói guerreiro. Né? O tipo 6 lembra que Deus é o Altíssimo, tremendo. A gente vai encontrar na obra de Jung o testemunho. É o Deus que nos protegerá. E a virtude principal aqui é a coragem.
E na personalidade, essa coragem, essa qualidade do divino vai ser distorcida na dúvida, o 6 tem muita dúvida, e no medo. Veja, então, de coragem, passamos para o medo. A personalidade é montada em cima do medo. E esse medo, Freud dizia que existia 2 tipos de medo. O medo fóbico, que é aquele medo que paralisa, e tem o medo contrafóbico, que é o medroso que ataca. Ao invés de ele paralisar, ele ataca. Então, temos 2 tipos de tipo 6, o fóbico e o contrafóbico. Depois o tipo 7. Tipo 7 é a criança mágica. Talvez aqui seja o número mais alegre do Enneagrama. É o tipo, Deus aqui é criança mágica. É aquela criança que faz passarinhos e sopra. Então, o nome de Deus é Deus proverá. Deus proverá. Pois não? Não, a criança que faz o quê? Você falhou na hora que você disse a criança mágica, criança que faz, aí falhou para mim aqui. Ah, tá. Eu disse que na tradição cristã tem que Deus, criança, né? Jesus pega os passarinhos, a argila, monta os passarinhos, sopra e ele voa. Essa aqui é a criança mágica, né? E a criança mágica em nós, a criança mágica em nós é a nossa alegria, a nossa espontaneidade, né? Sobretudo a nossa alegria. A virtude principal é a sobriedade, ser sóbrio, né? Temperança. E ele vai degenerar, vai distorcer no prazer e na gula. Prazer e gula. É a criança... Luiz, eu estou arrepiado aqui, rapaz, porque nós convidamos agora há pouco as pessoas que estão aqui conosco, você me perdoe te interromper, a estar conosco. Sim. Você vai fazer um exercício daqui um pouquinho, né? E a primeira vez que eu fiz essa avaliação com você em sala de aula, eu comecei a rir, cara, porque assim, todos os meus trabalhos terapêuticos, todos eles, né? Eu faço terapia desde 1991, todos os meus trabalhos terapêuticos eu trabalhei a gula nos meus... Eu levei a gula para o set terapêutico, sabe? E quando eu li isso pela primeira vez com você, eu realmente assim, comecei a rir. E eu compartilhei com a primeira turma das pessoas, do Reprogramando Hábitos em São Paulo, exatamente um hábito que nós chamamos de Zé Ruelo, um hábito que nós gostaríamos de ressignificar, exatamente o meu hábito da gula. Eu sou o 7 por inteiro, você entendeu? É incrível, cara, incrível. Vou te cortar aí. Que legal, tem a alegria da criança, né? O lado positivo, essa espontaneidade, a alegria. Eu digo que o 7 é o número mais agradável de conviver. Né? Que legal. Desculpa, querido, pode continuar. Tem seus defeitos também, não tem dúvida. Né? Com certeza, com certeza. E depois vamos para o tipo 8, então. Tipo 8 já é o Deus mais... É o Deus o chefe, Deus o Senhor, né? É o chefe. E os nomes de Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor teu Deus, e ele nos lembra uma verdade divina, né? Essa verdade divina é que ele está à frente de tudo, e eles fazem de tudo para criar ambientes altamente produtivos. Tipo 8, eu digo que tem 3 tipos fortes nas empresas, o 3, o 7 e o 8. São para coisas práticas, né? São homens práticos, pessoas, seres humanos práticos. Muito bem. A virtude do tipo 8 é a inocência. Né? A falta de maldade. Não tem maldade. E essa não maldade, na personalidade, vai se transformar em vingança, olha aí, e luxúria. Então, a não maldade, a inocência se transforma em maldade.
que é a vingança. Uhum. Aqui a gente tem os arquétipos dos grandes justiceiros, né? Lampião, Getúlio Vargas, na nossa cultura, e Pois assim é, por diante. Luiz, Sim. a Angélica pergunta aqui assim, a personalidade, ela é uma mistura dos defeitos ou sempre um defeito é a base dessa personalidade? Então, a gente diz assim, pelo fato de sermos humanos, nós temos todos os defeitos, né? Nós temos os 9 defeitos, mas tem um defeito que ele é o principal. No cristianismo é chamado pecado capital. Por que capital? Capital vem de capita, na cabeça. Ele é o pecado cabeça. Então tem um que é o dominante. Ele é o dominante. Mas temos todas as qualidades do divino, as 9 qualidades e os 9 defeitos. Mas uma qualidade e um defeito vai ser as pedras, 2 pedras angulares da formação da nossa existência. Uma, a qualidade para a parte espiritual e o pecado, a paixão, o vício emocional para a formação da nossa personalidade. Então, a personalidade é sempre formada em cima de um terreno bastante arenoso. Bastante arenoso. Perfeito, perfeito. E, finalmente, o tipo 9, né? Enquanto o nome de Deus. Deus é o conciliador. Então, se Deus é o conciliador, o tipo 9 vai também fazer com que tudo esteja em harmonia no mundo. É o juiz sem nenhuma inferência, né? O juiz neutro. Então, ele vai ser o conciliador. A qualidade principal dele é a ação justa. Eu gosto muito desse termo. Esse termo é um termo cunhado pelos teólogos, ação justa, que significa aquela ação para o momento certo, no momento certo, com a palavra precisa. Então, o 9 tem essa característica de ter uma palavra de consolo, uma palavra de harmonia, no momento certo e com a qualidade certa. E o defeito, né? Então, essa qualidade de ação justa, ela se transforma na indolência, na preguiça. Então, na falta de ação. A ação se transforma em falta. Então, é sempre assim. A nossa qualidade, na formação da personalidade, é transformada no seu oposto. É sempre o oposto. Muito bem. Vamos ver, então, qual é o nosso tipo? Ou tem alguma pergunta antes de... Vamos sim, Luiz. E assim, eu só gostaria de ratificar aqui que a importância realmente do quanto a gente fala dessa integralidade, né? Porque você usou de uma analogia no início da sua live, quando você falou que o defeito ela é argila para fazer aquele vaso, né? E o quanto que faz sentido para mim quando a gente olha para esse defeito como um lindo recurso, ou seja, um lindo convite para que eu possa me trabalhar neste caminho, né? Então, Perfeito. Não é isso? No exemplo que eu trouxe, por exemplo, do meu caso, quando você traz esse olhar para o defeito como algo que vai ser a base para que eu possa me preparar, faz todo sentido para mim, né? Porque hoje eu aprendo a lidar com essa gula, né? Há muitos anos que eu estou bem comigo, me sinto bem fisicamente com as minhas escolhas, mas ela está aqui o tempo todo me sinalizando de como eu posso lidar com ela, né? Então, é um convite ao desenvolvimento, né? A integralidade do defeito com a... Né? Perfeito. Você traz uma coisa extremamente importante. O defeito é a única maneira que nós temos de chegar na espiritualidade, né? Então, a gente deve olhar para o defeito como compaixão, né, com a gente mesmo, que você diz, né? Então, nossos defeitos são instrumentos para a nossa evolução.
são conflitos importantíssimos para o nosso plano de desenvolvimento, para a nossa espiritualidade. Sem ele, a gente não atinge a espiritualidade. Francisco de Assis dizia, se quiser chegar a Deus, amarra teu burrinho. Né? Então, o que era o burrinho? O burrinho era a personalidade. Se você não lidar com a tua personalidade, não vai chegar a Deus. Né? Não tem entrar direto na espiritualidade. Isso só para alguns iluminados, que são poucos, né? Que ótimo. Tem, Luiz, do que você fala... Vamos lá, pode falar, por não, favor. Pode falar. Fica à vontade. Vou rapidinho. Tem uma lenda do budismo para exemplificar o que você fala. Uma é de Santa Marta. Santa Marta. E a outra é de São Jorge. A gente lembra na história que São Jorge vivia matando o dragão, né? Aparecia um dragão, ele matava. Aparecia outro, ele matava. Ele viveu a vida dele matando o dragão e não resolveu nada. Porque matava um, voltava outro. Isso são nossos defeitos. Se a gente não aprender a lidar com os nossos defeitos, nós vamos matá-lo a vida inteira e não vamos ter sucesso nenhum. Agora, Santa Marta. Santa Marta dizem que encontrou um dragão. Em vez de ela matar, ela foi conversar com o dragão. Ela conversava com o dragão, conversava e domesticou o dragão. Então, você vê a imagem de Santa Marta, o dragão está no pé dela. Então, passou a ser o amigo e o protetor. O amigo e o protetor. Então, os nossos defeitos são os nossos maiores amigos. São os nossos grandes amigos. Né? É o nosso dragão domesticado. Muito bem. Vamos, então, para as qualidades. Peguem as canetas e uma folha. Né? Nós vamos ter que fazer, talvez, um pouco mais rápido, né? Mas... Você acredita, pela sua experiência, até então, até para te deixar confortável aí, você me escuta, não? Travou um pouquinho. Vamos ver se volta aí. Travou um pouquinho. Ei, voltou? Voltou? Ok, voltou. Voltou, maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pela sua experiência aí, você acredita que você leva quanto tempo? Eu vou correr um pouquinho. No máximo, eu tenho que fazer em 10 minutos. Não, ok. Não, porque nós temos 18 minutos, então fique tranquilo. Eu só quis saber, porque se por acaso cair a live, que não vai acontecer, porque nós temos 18 minutos, aí a gente reabre ela e convida as pessoas para entrarem de novo. Mas 18 minutos eu acho que está tranquilo, tá? Não, mas é bem rápido. Ok. Tá bom. Então vamos para o tipo 1. Eu vou dizer as características, 6 características, você anota no papel, porque depois eu quero que você dê nota de 0 a 5. 0, eu não tenho nada dessa qualidade, eu só vou falar de qualidades, nenhum defeito, só em qualidades. Qualidade é mais fácil da gente olhar, né? Ok. Defeito é mais difícil. Ok. Ok. Tá. Então, o tipo 1, né? Ele tem uma necessidade de viver uma vida correta. Já que Deus é perfeito, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser perfeito. Essa é a motivação do número 1. Quais são as qualidades? Ele é ético, idealista, justo, honesto, organizado e autodisciplinado. Se eu tiver muito rápido, por favor, me avisem. Fica tranquilo. Ok, obrigado, querido. Tá bom. Então, dê uma nota de 0 a 5 para cada uma dessas características e passamos para o segundo. Tá. Ok. Só voltando um pouquinho naquelas duas falas, eu gostaria de falar para as mulheres que estão aí nos ouvindo, São Jorge é o arquétipo masculino, Santa Marta é o arquétipo feminino.
Veja como cada uma lida diferente com os problemas da vida, né? A sensibilidade do feminino. Muito bem. Sensacional. Tipo 2. Luiz, a Gabriela nos pergunta aqui, é para anotar só o que temos ou você está orientando para anotar esses todos e a gente dá nota para cada um, é isso? Não, pode anotar só o que temos, melhor ainda. Ah, é? Vai mais rápido. Ok. Perfeito, Ok. perfeito, como Ok. queira. Como queira. Ok. Ok. 2. O 2 Pode falar. Falhou. Falhou. Espera um pouquinho, vamos voltar. Eu acho que você me escuta, né? Você que está conosco na live, vocês escutam? Me escutam? Espera um pouquinho, Luiz. Voltou, Maria Helena, querida. Travou. Voltou, Luiz. voltou, Querido, ótimo. Muito bom. voltou. O tipo 2, por gentileza. Então, o 2 é motivado pela necessidade de ajudar os outros. Ele quer ajudar. Eu ajudo. Essa é a característica. Os tipos, ele é amoroso, adaptável, Generoso. O terceiro é generoso aí que falhou. Amoroso, adaptável, generoso. Se você está me ouvindo, pode anotar aí. Generoso. Falhou no generoso, Luiz. Amoroso. amoroso, Espera um pouquinho que o Luiz vai voltar. Mas anota aí, pessoas, que eu tenho aqui comigo. Isso. Entusiasta, colaborador e altruísta. Travou, Elaine. Travou, querida. A internet, é. Mas ele vai voltar. De qualquer forma, obrigado, Jana. Eu vou repetir. Número 2, amoroso, adaptável, generoso. Hein, Luiz? generoso, Voltou. Isso. entusiasta, Uhum. colaborador e altruísta. Ok. Altruísta. Ok. Botar as Alô? notas. Colocar as notas. Tá bom? Ok. O do 2 nós pegamos. Eu vou colocar só as notas aqui. Tá bom, vamos para o 3 então. Tá. O 3, a motivação dele é ter sucesso na vida. Né? Já que Deus é o Criador, eu tenho que ter sucesso. Sucesso. Ok. As qualidades: otimista, eficiente, automotivado, energético, prático e empático. Ok. O tipo 4. O tipo 4, a motivação dele é ser entendido pelos outros. É expressar seus sentimentos e ser acolhido em seus sentimentos. As qualidades do 4. Uhum. Compassivo, introspectivo, criativo, colaborador, refinado e carismático. O tipo 5. Tipo 5. Ele é motivado pela necessidade de saber tudo. É o intelectual, o cientista. Necessidade de saber. Quais são as qualidades? Analítico, perseverante,
objetivo, autocontido, dedicado e de pensamento criativo. Pensamento criativo. Pensamento criativo. Vou para o tipo 6. O tipo... Ok. Tá me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo. O tipo 6 é a necessidade de segurança. Perfeito. São pessoas com necessidade de segurança. A motivação é obter segurança, tá seguro. Então, as coisas. Espera um pouquinho que falhou no início, Então, vamos. Luiz. Falhou no início, Luiz. Então, Precavido. vou precavido, leal, atencioso, compassivo, prestativo, prestativo, protetor. prestativo, Okay. isto, e protetor. O tipo 7, ele é motivado, tipo 7 é motivado pela necessidade de ser feliz. O que ele quer é ser feliz. Uhum. Aham. Aí o tipo 7 vai e cria. O tipo 7 vai e cria um trabalho, uma palestra, toda uma vivência chamada Segunda-feira, sua linda. Eu te dizer. Não tem como E ainda dá mais. risada. E ainda dá risada, né? Muito bom. Bom, o 7, ele é divertido. Aham. Uhum. Divertido, espontâneo. Voltou. Divertido, espontâneo. Espontâneo. Uhum. Imaginativo, entusiasta, Ok. veloz e curioso. Ok. O tipo 8 é motivado pela necessidade de ser forte. Eu preciso ser forte. As qualidades. Ele é direto, ele é leal, centrado, protetor, autoconfiante e poderoso. E o tipo 9 é motivado pela necessidade da harmonia, de viver em harmonia. As qualidades, então, agradável, generoso, paciente, receptivo, diplomático e empático. Muito bem. Eu espero que tenha dado uma visão, as pessoas conseguem pelo menos ter uma visão um pouquinho que possa identificar com algumas coisas. Então veja qual é o tipo que você se identificou e nós vamos fazer um pequeno exercício. Temos 5 minutos ainda? Nós temos, Luiz, 6 minutos. Agora, Luiz, de comum acordo aqui com as pessoas que estão na sala conosco, se por acaso cair, a gente, se tudo bem para você, a gente volta
mais 5, 10 minutinhos para fechar, entendeu? Porque eu estou sentindo que tá despertando uma curiosidade muito grande aqui, as pessoas estão interagindo, sabe? Então, para nós, tudo bem. Eu não sei como é que está para você em relação aos seus horários, tá? Não, para mim está tranquilo. Eu tenho toda a disponibilidade. Então, fique tranquilo que se cair, a gente volta. Mas vamos lá. Tá bom, perfeito então. Então eu vou fazer com tranquilidade. Ok. Uhum. Bom, nós vamos fazer um exercício agora que eu chamo de psicografar o pecado, o vício emocional. Nós vamos deixar ele falar, nós não vamos falar. É ele que vai falar pela gente. Nós vamos ser o porta-voz do nosso, de um arquétipo aí. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Cada um identifica com um tipo agora que queira trabalhar, um só. Então pega o tipo 1, 2, 3, um dos 9 tipos. Apenas um. Deixa do teu lado uma folha de papel e a caneta que nós vamos escrever. Vamos psicografar. Ok. Ok. Então, pegando a caneta, eu vou fazer uma pergunta, né? Eu vou fazer um pequeno relaxamento. Fecha os olhos um minutinho. Toma contato com a tua respiração. Respire fundo, relaxe. E eu vou falar uma pergunta. Você vai fazer essa pergunta que eu falo para o teu tipo psicológico, para a tua paixão. Então, o 1 vai falar para a raiva, o 2 fala para o orgulho, o 3 fala para a vaidade, o 4 fala para a inveja, o 5 fala para a avareza, e o 9 Falhou um pouquinho, Luiz. O 5 fala para a avareza, o 5 para a avareza, ok, o 5 fala para 6 para o medo, o 7 para gula, o 7 para gula, o 8 para luxúria e o 9 para preguiça. Eu vou fazer isso sim, Gu. Eu vou fazer isso sim. Queridos, eu vou derrubar a live. Luiz, vamos... Sim. Tá muito rico, sabe? Tá claro aqui, pelo que as pessoas estão comentando, que elas querem te ter um pouco mais conosco, tá muito rico. Eu vou te pedir uma gentileza. Sim. Eu vou encerrar, vou salvar ela, porque nós estamos com 1 minuto e 45 para derrubar. Eu salvo ela, abro de novo, o mesmo sistema, aí você me pede e a gente volta, tá? Perfeito, perfeito. Tá bom? Então eu vou só salvar essa aqui para a gente mandar para o canal do YouTube hoje ainda, e aí já te chamo de novo, tá? Gratidão, querido. Perfeito. 1 minuto só. 1 minuto, pessoas, nós estamos voltando já, viu?